Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo nós vamos criar um dashboard de vendas completo aqui no Power BI. É uma aula muito interessante para você que talvez esteja querendo praticar no Power BI, você que está começando, quer evoluir as suas habilidades. Nessa aula aqui nós vamos ver diferentes funcionalidades partindo aqui do zero. Nós estamos com um relatório em branco, a gente vai importar a nossa base de dados e vamos fazendo toda a criação aqui desse nosso painel, desse nosso dashboard. Combinado? Ó, já deixa o curtir aqui pra gente, para mais pessoas receberem esse conteúdo. E não deixa também de dar um clique aqui, ó, não custa nada, totalmente gratuito. Faz a sua inscrição aqui no nosso canal na Expert Cursos, que toda semana tem muito conteúdo bom. Vamos lá! Estamos aqui então na tela do Power BI com o relatório em branco e vamos seguir na criação do nosso dashboard de vendas, do nosso dashboard comercial, como você preferir chamar. Isso aqui é uma aula para a gente aprender a utilizar o Power BI da maneira correta. Legal? E sempre quando a gente vai começar a utilizar o Power BI, a gente começa importando uma base de dados. Você vê que logo no centro já tem essa opção que é adicionar dados do seu relatório. Então a gente pode pegar dados do Excel, né, do SQL ou qualquer outra fonte de dados que a gente tenha. E às vezes as funções se repetem, tá? Aqui no centro, na guia de página inicial, aqui em cima está a pasta de trabalho do Excel e assim por diante. E para você poder praticar junto comigo, aqui na descrição do vídeo vai ter o nosso arquivo de Excel, a nossa base de dados que nós vamos utilizar na sequência da aula, ok? Você pode baixar e aí você pode seguir a partir desse momento junto comigo na aula, caso vocês queiram estar praticando. Então eu vou clicar aqui em importar dados, eu já estou aqui nos meus downloads, aí esse arquivo aqui, ó, base de dados, você pode baixar e abrir também. Ó, nós temos uma única planilha, um arquivo simples, ó, quando a gente clica aqui, já tem várias informações interessantes, tá? E a gente não precisa fazer nenhum tipo de modificação, tá? Não vai importar muito pra gente essa parte da nossa aula, tá? Então nós vamos só selecionar essa planilha, nós vamos clicar aqui em carregar, tá? Toda essa parte de tratamento de dados e modificações é um outro assunto, a gente pode até clicar aqui talvez, vamos clicar aqui só em transformar dados pra gente não perder o costume, mas não vai ser muito o foco dessa nossa aula, tá? Então a gente tem aqui o Power Query, quando a gente faz isso aqui nós abrimos o Power Query, qualquer modificação que a gente queira fazer, a gente pode fazer exatamente aqui no Power Query. Você repara que cada uma das colunas tem o seu formato, tá? Cada uma das colunas tem propriamente o seu formato e se eu quiser fazer qualquer modificação eu posso fazer, mas aqui não vem ao caso. Só para a gente falar que não fez nada, vamos clicar aqui na coluna de nome, nós vamos clicar aqui, ó, em transformar, a gente vem aqui, ó, em formato e a gente coloca em cada palavra em maiúsculo, só para ficar padrão, tá? Única modificação no Power Query aqui relacionado ao nosso tratamento de dados, o resto a gente não precisa se preocupar. Vou clicar aqui em página inicial, vou clicar aqui em fechar e aplicar. Rapidamente o Power BI já vai carregar essa minha base de dados, certo? Então aqui nós estamos na tela do Power BI. E aqui na direita vai ter esses meus dados. Agora aparece aqui, eu tenho dados, ó, eu tenho compilar, né? Aqui eu tenho, que são os nossos gráficos. Eu tenho aqui também a parte de formato, nós temos aqui também os indicadores. Repare que nesse painel direito aqui, ó, conforme a gente vai modificando, vão aparecendo. Se você clicar na sua guia aqui, ó, de exibição, vai ter essa parte aqui, ó, de mostrar painéis. Aqui você precisa ver o que está marcado ou não para aparecer aqui na direita, né? Sem falta, você precisa ter pelo menos dados e você precisa ter pelo menos aqui, ó, dados sem falta. Você precisa ter aqui a parte de formato sem falta também aparecendo aqui na direita. Quando eu clico aqui em dados, se eu abrir aqui esses meus dados, vai ter todos os nossos cabeçalhos. Assim como se eu vier aqui na esquerda, estou na guia de página inicial, aqui na esquerda, nós estamos em exibição de relatório. Se eu clicar aqui em modo de exibição de tela, vai me mostrar, eu clico nessa minha planilha aqui, vai mostrar esses meus dados que nós temos também. Então são essas informações, são esses dados que nós vamos trabalhar nessa nossa aula. A gente pode clicar aqui, ó, em exibição de relatório, perfeito. E sempre quando a gente vai criar um dashboard, até na sequência dessa nossa aula, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é propriamente os nossos dados, o que nós já estamos fazendo. Ter os nossos dados organizados, totalmente tratados, e organizar os gráficos e visuais que nós queremos de acordo com os dados e informações que nós temos. Talvez até se a gente tiver necessidade, a gente já vai chegar lá, criar alguma medida, né, para a gente trabalhar com medidas no Power BI. Então essa é a primeira parte da aula. E a segunda parte da aula se trata propriamente do design, ou seja, você fazer todas as configurações e ajustes para o seu dashboard ficar bonito, né? Ficar uma coisa apresentável, ficar uma coisa com uma identidade visual bacana, seja para sua empresa ou para quem você vai entregar, para o seu cliente ou alguma coisa do tipo.
Como nós estamos falando aqui de vendas, né, vamos clicar novamente aqui ó, na exibição dos nossos dados. Tem algumas coisas que nós podemos fazer, como por exemplo, criar uma nova coluna falando faturamento. Quem que é o meu faturamento? Então, nós temos aqui ó, o código dos produtos, né, cada um dos produtos, categoria, nome, né, no caso aqui do vendedor, estado, e aí nós temos aqui a quantidade vendida e o preço unitário. O faturamento seria a quantidade vezes o preço unitário. Então eu posso vir aqui ó, e clicar em nova coluna, vai aparecer exatamente essa parte aqui ó, de nova coluna. Se eu pressionar o Ctrl e rolar o scroll do mouse, eu aumento esse tamanho para a visualização ficar legal. E sempre vai ter aqui ó, como é que eu vou chamar essa minha coluna, nós vamos chamar de faturamento, e depois do igual vai ser quem que eu vou multiplicar. Então nós vamos digitar aqui, ó, conforme eu for digitando aqui, ó, quantidade vendida já está aparecendo, perfeito, da planilha 1. Asterisco, que é a multiplicação, e eu digito aqui, ó, preço unitário. Já apareceu aqui, ó, preço unitário da minha planilha 1. E eu posso apertar o Enter. O que essa coluna aqui, no caso, me deu? Quantidade vendida vezes preço unitário. Tá? Se a gente fizer pegar aqui algum valor simples que a gente tem, a gente olha, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 2.200. Eu já sei que é 6.600, então tá no formato correto. Tá? O que mais nós podemos fazer? Eu tô vendo que não tá no símbolo monetário, tanto o preço unitário quanto o meu faturamento. Então eu posso clicar no preço unitário, eu clico aqui ó, no símbolo de reais, mudo e eu vou descer até eu achar o reais, tá? Tem uma lista bem extensa aqui, mas rapidinho você consegue achar. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente vai ver que tá aqui, ó, vai estar perto da letra P, ó, de português, reais. Perfeito, aqui já foi alterado, vou clicar em faturamento. E agora quando eu clico aqui fica fácil, porque já marcou aqui em cima, né, usados recentemente, reais português, tá? Só uma simples alteração aqui que a gente tem. Com isso aqui feito, a gente pode criar uma medida que a gente vai utilizar praticamente em todos os nossos gráficos e visuais do nosso dashboard, que seria o faturamento total. Victor, o que é esse faturamento total? É a somatória de todas essas linhas. Então aqui nós temos aproximadamente aqui, tem 492 linhas, quase 500 linhas. Então eu vou somar todos esses valores para eu ter o meu faturamento total. E isso nós vamos ter uma nova medida, tá? Como é que eu posso trabalhar com essa nova medida? Vamos vir aqui, ferramentas de tabela. Se eu clicar aqui ó, em nova medida, eu já vou criar, tá? Vou criar dentro dessa própria planilha que nós temos. Como a gente vai criar uma única medida, vamos fazer isso que vai ficar simples. Mas eu teria uma outra opção de criar uma nova tabela, tá? Uma nova tabela e deixar as medidas lá para não confundir, tá? São opções que nós temos. Eu vou clicar simplesmente aqui em nova medida. Já vai aparecer aqui essa medida. Eu vou chamar essa medida aqui ó, de faturamento total, tá? Sempre quando a gente vai criar uma coluna, uma nova medida, a gente digita aqui nessa nossa barra. E agora eu vou chamar a função sum, que é a função de soma. Tá? A função sum, digitei, cliquei com o botão esquerdo. Quais são os dados que eu quero pegar? Eu quero pegar o dado aqui ó, de faturamento. Se eu começar a digitar aqui, ó, faturamento, já aparece. Peguei o meu faturamento, fechei o parênteses, só por costume e organização, posso apertar o Enter. Repare que eu não criei uma nova coluna aqui nos meus dados, tá igual. Eu simplesmente criei essa minha nova medida aqui, ó, chamada de faturamento total, tá? Algumas outras somas ele já fez aqui, ó, ele acabou já somando o preço unitário, né? Já até criou automaticamente aqui, né? E já somou também a quantidade vendida. Se não tivesse criado, eu poderia sim criar outras medidas, tá? Então, se faltar alguma coisa, depois a gente volta aqui nos nossos dados, mas parando para pensar, a princípio os nossos dados estão ok. A gente pode pensar agora em vários gráficos e visuais utilizando o faturamento, utilizando datas, utilizando a quantidade, utilizando os estados, tá? Utilizando o produto, a categoria do produto. Tudo isso nós podemos criar aqui nesse nosso dashboard e pensar um pouquinho. Então sempre que você vai criar um dashboard ou visual no Power BI, beleza, você tem os seus dados, mas e aí, o que eu faço? Você precisa pensar qual é a melhor maneira de você criar o seu painel, tá? Vou clicar aqui ó, em exibição do relatório. Aqui nos dados nós já temos os nossos dados, né, que nós estamos trabalhando até este momento da nossa aula. E pensando um pouquinho aqui, a gente pode criar basicamente 3 visuais. Como é que vai ficar mais ou menos o nosso dashboard? Aqui vai ter o nome, tá? Lembrando que é dentro dessa linha pontilhada, tá? Que é o nosso dashboard. Aqui a gente vai deixar mais ou menos o nome aqui do nosso dashboard, ok? Mais ou menos aqui, nada muito grande. Aqui nós vamos deixar provavelmente um gráfico de colunas, ok? Mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos nesse formato, algo do tipo. Aqui a gente pode deixar um gráfico de... Ali um gráfico de barras, aqui na verdade um gráfico de colunas, tá?
um gráfico de colunas. E aqui embaixo a gente pode colocar um gráfico de linhas ou talvez um gráfico de rosca ou algo do tipo, tá? É mais ou menos isso aqui que a gente vai criar para não complicar tanto a nossa aula, mas a gente chegar num resultado interessante. Se sobrar algum espaço, por aqui alguma coisa do tipo, a gente pode colocar até um cartão mais ou menos aqui, tá? Se a gente quiser deixar um cartão nesse espaço que sobrar, vamos ver se a gente consegue também, tá? Então, o primeiro passo é você pensar como é que você vai modelar aí o seu dashboard. Então, a gente já fica com isso aqui gravado, tá? Já fica com esse visual aqui para a gente poder iniciar a nossa criação. E você vai ver que os gráficos ou visuais, eles podem aparecer tanto na sua guia de página inicial, exatamente aqui, nós temos os nossos visuais, ou eles aparecem aqui nessa página direita também. E aí vai como você preferir utilizar, tá? Tanto faz na verdade. Aqui fica um pouquinho mais cheio na tela, então eu vou pegar aqui por cima mesmo, mas não muda em nada. Primeiro que nós vamos pegar esse aqui, ó, esse nosso gráfico de barras clusterizado. Então eu vou clicar nesse meu gráfico, olha, ele já vai ser posicionado aqui. A gente pode fazer o ajuste dele, vai ser mais ou menos isso aqui, né, como a gente pensou antes de iniciar, tá, mais ou menos isso aqui. E agora nós precisamos colocar os nossos dados. Repare que aparece sempre esse campo aqui, ó, quem que eu quero no meu eixo Y e quem que eu quero no meu eixo X. Então aqui no eixo Y, vamos fazer um teste, vamos ver se no meu eixo Y a gente coloca talvez o faturamento total, na verdade aqui os produtos, né? Aqui nós vamos colocar, por exemplo, os nossos produtos, e no eixo X talvez o nosso faturamento total. Vamos ver se dá certo? Ó, deu certo, nós temos aqui essas informações aqui do faturamento total por produto. Se eu não quiser produto, Victor, não quero produto, eu quero talvez categoria de produtos, será que vai ficar melhor? Talvez fique melhor, então vamos deixar aqui essa nossa categoria de produto. Perfeito? Esse nosso primeiro gráfico aqui está criado. Tem outras opções de legendas, dicas de ferramentas, mas não vai vir ao caso no começo aqui desta nossa aula, tá? Então esse nosso primeiro categoria com produto criado, perfeito. Vou dar um clique fora, aqui eu posso fechar, vou dar um clique fora. Então esse meu visual aqui, ele está criado. Dei um clique fora, vamos pegar agora esse gráfico aqui, ó, gráfico de colunas clusterizado. Vou clicar nele, a gente faz o ajuste mais ou menos como nós vamos querer. Tá? Depois a gente vai ajustar mais certinho, né? Entrando no segundo momento da aula de design, mais ou menos isso aqui. Quem que eu quero talvez no eixo X? Eu vou clicar em adicionar dados, nós temos aqui toda a parte de datas. Vamos supor que eu quero aqui vamos tentar pegar talvez o faturamento mês a mês, acho que vai ser interessante. Vamos ver se a gente consegue mês e no nosso eixo Y nós podemos pegar aqui o faturamento total. Ó, o gráfico vai ser criado. Ó, muito interessante, a gente tem o faturamento de janeiro, fevereiro, durante todo o nosso ano. Achei que é uma informação que ficou bacana. Vamos chegar um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Depois a gente faz os devidos ajustes, mas já começou a ficar algo mais interessante. Então repare, eu penso qual que é o gráfico que eu quero utilizar, eu vejo as informações que eu tenho e como eu quero usar estas informações, tá? Exatamente isso que nós temos. Vamos pegar um outro gráfico, por exemplo, esse gráfico de rosca. Vamos ver se vai fazer sentido esse nosso gráfico de rosca aqui, ó. Gráfico de rosca, ó, ele já meio que ajustou o posicionamento. Na nossa legenda nós podemos pegar agora sim os nossos produtos e nos nossos valores eu vou clicar em adicionar dados, eu posso pegar talvez o nosso faturamento total. Ó, ficou interessante. Eu vou clicar aqui em fechar e vou dar um clique fora. Tá? Nós já estamos mais ou menos com um alinhamento bem ajustado, né? Quando a gente começar a mexer no formato aqui no design vai ficar ainda mais claro. Opa, aqui vamos só chegar um pouquinho para a direita, ó, pegar mais ou menos esse alinhamento. Legal. Então, ó, a partir disso aqui, nós já temos quase que um dashboard bem interessante, ó, mostrando categoria do produto, né, o faturamento total por categoria do produto, o faturamento total por produto e também o faturamento total mês a mês. Repare que com poucas informações, eu já sei como está indo as minhas vendas, como está indo o meu faturamento. É claro que eu tenho outros dados que eu poderia utilizar, como por exemplo, o nome dos vendedores, o estado, seriam outras informações que eu poderia utilizar. Por exemplo, aqui se eu não quisesse total por produto, eu posso clicar, ó, abre essa parte de edição e em vez de produto eu poderia colocar aqui, por exemplo, estado. Ó, colocaria estado, a alteração seria feita. Tá? Tem que ver qual que faz mais sentido aqui no caso. Vamos deixar o nosso produto mesmo. Legal? Pessoal, eu achei aqui, ó, que esse nosso gráfico de barra ficou muito comprido, tá? Ficou mostrando muita informação, então vamos descer ele um pouquinho mais, ó, de forma que ele fique um pouquinho mais compacto. A gente ainda vai fazer um ajuste fino, mas de forma que ele fique mais ou menos aqui. Tá, ó, mais ou menos nesse formato. E aqui sobra espaço para a gente criar, por exemplo, dois cartões, ó, mais ou menos um cartão aqui e mais ou menos um outro cartão aqui. Nós temos essa opção aqui de gráficos, ó, o nosso cartão.
Vou selecionar. E qual que é o dado que eu quero apresentar, talvez? Eu posso apresentar, talvez, a quantidade vendida, tá? Nós temos aqui a soma de quantidade vendida e o faturamento total, porque conforme a gente aplicar filtros nos nossos dashboards, é interessante a gente ver. Então eu posso colocar um cartão aqui, ó, de faturamento total. Perfeito, vamos só ajustar, vou dar um clique fora. Esse cartão vai diminuir um pouquinho. Mais ou menos nesse formato, ainda um pouquinho mais fechado. Posso selecionar esse cartão, dar um copiar e dar um colar, tá? Uma dica muito fácil da gente replicar esse nosso cartão. E aqui eu vou alterar de faturamento total, por exemplo, para a soma de quantidade vendida. A gente ainda vai ajustar, a gente ainda vai melhorar, né, este nosso dashboard. Mas repare como já está ficando. Olha só o que nós criamos aqui, ó, 2 cartões. Esse nosso gráfico de barras, ok? Esse nosso gráfico de colunas. E aqui embaixo nós temos esse nosso gráfico de rosca, bem grande, né, bonito, aqui mostrando as informações. Ó, em poucos minutos nós já temos o nosso dashboard organizado. Victor, o que está faltando? Eu criar um texto aqui falando que é o meu dashboard, né? Vendas, por exemplo, caixa de texto. Vou dar 2 cliques e eu vou chamar aqui, por exemplo, né? Dashboard, por exemplo, dashboard vendas, algo do tipo, tá? Lógico, ainda vamos ter alguns ajustes para fazer. Conforme a gente vai selecionando aqui, eu já posso selecionar, aumentar esse tamanho. Isso aqui já faz parte mais da segunda parte da aula de design, tá? Mas já vamos deixar um pouquinho maior, só para a gente já ter a noção do nosso dashboard, mais ou menos tamanho 28. Vamos ver se já vai ficar legal aqui, ó. Conforme a gente clica na extremidade, a gente consegue movimentar, ó, mais ou menos aqui. Já está pegando quase tudo. A gente pode até centralizar, vai ficar aqui, tá? Selecionar isso aqui, colocar em negrito. Se a gente quiser pegar uma outra fonte, Arial, alguma coisa do tipo, ó, já fica aqui o nosso dashboard de vendas. Certo? Já está, repare que já está uma coisa mais organizada. Então, nesse momento da aula, nós temos uma única tabela aqui no Power BI, tá? Então a gente não vai entrar nessa aula aqui na questão dos relacionamentos, porque não faz sentido, tá? Mas nós já terminamos de tratar os dados, ou seja, pegar as informações e apresentar na tela do Power BI como nós queremos. Repare que você precisa parar, pensar e ver o que faz sentido você colocar nos seus gráficos e você colocar nos seus visuais. A primeira parte da aula já foi. E a segunda parte da aula nós vamos entrar exatamente agora, que é pegar esses nossos dados, esses nossos gráficos visuais, cartão, gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de rosca, caixa de texto e deixar isso aqui bonito, deixar isso aqui uma coisa apresentável, porque assim está completamente bagunçado. Quem pegar essas informações vai ter muita dificuldade de fazer uma análise séria e extrair, né, informações nisso aqui. Vamos começar então falando aqui da tela de fundo e do plano de fundo. Se a gente mudar aqui de dados, eu vou desmarcar dados e vou marcar aqui a parte de formato. Lembrando, se eu não tiver formato, vem aqui em exibição e confere se está marcado aqui a parte de formato, porque é muito importante. Então nós temos aqui, ó, informações da página, nós temos aqui, ó, configurações da tela, tela de fundo, papel de parede, painéis de filtro e cartões de filtro, né? Dependendo da sua versão, pode ser que tenha alguma coisa diferente. Aqui, ó, em papel de parede, eu, Victor, não costumo mexer. O que é o papel de parede? É essa tela para quem abre o Power BI. Normalmente fica na cor branca, se você colocar na cor preta, ó, vai mexer em tudo, mas não interessa, porque o que interessa pra gente é esta tela de fundo, tá? Então papel de parede a gente não costuma mexer, a gente deixa na cor branca, e a gente vem aqui em tela de fundo, que é o que realmente importa no dashboard. Vamos trabalhar talvez com uma cor azul, tá? Talvez um azul escuro, ó. Esse azul aqui, eu gosto bastante desse azul. Ó, conforme eu clico aqui e eu tiro a transparência, agora sim, ó, tirei a transparência, o fundo do Power BI ele vai ser modificado. Tá? Repare que não é a tela do Power BI, a área de trabalho do Power BI, é o seu dashboard em si. Quando ele estiver pronto, isso aqui vai ter uma diferença. Tá? Então esse é o primeiro ponto, nós mexemos na tela. Agora já dá para ver até a limitação de cada um dos meus gráficos visuais, já fica muito mais fácil. E agora a gente vai clicando elemento por elemento, nós temos um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, rapidinho a gente resolve isso aqui para deixar um dashboard bonito. Eu vou começar pela essa minha caixa de texto, ó. Nós já estamos aqui com essa nossa caixa de texto, tá? Se a gente vier aqui, ó, sempre no formatar vai ter alguma coisa relacionada, ó, tamanho e estilo, tá mostrando, tem aqui, ó, tela de fundo, a gente já pode de cara tirar a tela de fundo, eu não quero essa cor branca. Vou selecionar esse meu texto aqui, tá na cor preta, agora a gente mudou o fundo para um fundo escuro. Vou colocar esse fundo, por exemplo, na cor branca, tá? Ó, o tamanho eu achei que já está legal. A gente só vem centralizando aqui, ó. Vamos só
manipular para ver se vai ficar certinho nesse alinhamento aqui entre os cartões. Aparentemente sim, depois a gente mexe em alguma coisa aqui, tá? Então essa modificação aqui já está feita. Vamos clicar nesse nosso cartão, eu vou clicar nesse meu cartão, tamanho e estilo. Acho que a gente pode chegar um pouquinho mais para a direita, talvez, ou para deixar uma coisa mais interessante. Vai ficar praticamente igual a esse nosso cartão da direita, então já está exatamente aqui. Tamanho e estilo, legal. Aqui, ó, tela de fundo a gente pode deixar, ó, tem um preenchimento. Tela de fundo a gente pode deixar, senão a gente vai perder isso aqui. Então vamos deixar com a nossa tela de fundo propriamente, transparência, legal. Aqui tem a fronteira visual. A fronteira visual ela é a borda, tá? A gente pode habilitar, a gente pode colocar um arredondamento, por exemplo, de 10. Ó, porque agora os cantos desse cartão ficam arredondados. Tá legal? Então tamanho e estilo a gente mexeu. Aqui na parte do título, ó, tá sem nenhum título, a gente não precisa mexer. Valor do balão, tá 45, conforme a gente vai diminuindo esse valor do balão, ó, vou reparar que o meu número, ele também vai diminuindo. Eu coloco um número compatível, vamos ver se a gente testa aqui, mais ou menos 25. Será que 25 vai ficar interessante? Perfeito, ó, já chegamos num resultado legal, talvez até um pouquinho mais, ó, vamos ver. Aqui, ó, 27, vamos deixar 25 mesmo, 25 ficou legal. E está na cor preta, eu quero deixar propriamente na cor preta. Exibir unidades está automático, se eu colocar milhão, vai aparecer milhão, se eu colocar milhares, vai aparecer milhares. Tá? Então tem que ver como que nós queremos. Aqui no caso a gente pode deixar propriamente o milhão para aparecer 7 mil, aproximadamente 7 milhões em vendas. Okay? Então o valor do balão já está ok. E aqui, ó, rótulo da categoria. O que é o rótulo da categoria? Essa parte aqui é escrito faturamento total. Se eu quiser tirar o rótulo da categoria e colocar o título, é uma das opções. Então, vamos lá, se eu tirar o rótulo da categoria e vir aqui, ó, e colocar título, vai aparecer agora. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, faturamento total. E vou apertar o Enter, vou centralizar, só muda isso, entre ficar em cima ou embaixo. Ficou em cima, eu acho que ficou interessante, então perfeito. Está no tamanho 14, vamos deixar mais ou menos no tamanho 15. Legal, então as modificações nesse cartão foram feitas. Olha a diferença de um cartão formatado aqui para um cartão que não está formatado. É muita diferença, tá? E o que nós podemos fazer agora para não perder tempo? Eu clico nesse cartão, clico aqui, ó, no pincel de formatação e clico nesse meu outro cartão. Ó, as modificações elas já são feitas. Será que a gente perdeu alguma coisa? Na verdade, a única coisa que a gente perdeu é que aqui, ó, vamos descer um pouquinho mais, no valor do balão tá com 1 milhão. E aqui no caso teria que ser milhares, né? No caso 6 mil, ou poderia deixar, né, nenhum. Se eu deixar automático, vai mostrar as vendas exatas. Acho que fica até melhor, tá? E aqui no título eu só vou ter que editar esse título, que aqui no caso é a quantidade vendida. Vou apertar o Enter. Rapidamente nós já fizemos a edição desse cartão. Se eu quiser conferir as dimensões, ó, vamos ver o tamanho e o estilo. Tá 90 por 231. Então eu vou clicar nesse cartão, ó, 90 por 231. Tá? Só para a gente ficar certinho. Esse aqui, vamos pegar ali esse alinhamento na esquerda. Aqui a gente pode chegar um pouquinho mais para a esquerda. Arrastar e pegar este exato alinhamento. Aqui vamos chegar um pouquinho mais para a esquerda, só para dar essa distância no meio do cartão. Legal, já ficou uma coisa aqui organizada. Então os nossos cartões já deixamos bonitos. O próximo gráfico visual vai ser esse nosso gráfico de barras. Vamos vir então da esquerda para a direita. Ó, vou clicar nele. A gente sempre pode vir de cima para baixo. Ó, aqui a gente já ajusta esse alinhamento com o nosso cartão, mais ou menos aqui. A gente já ajusta aqui embaixo mais ou menos como nós queremos, ó, sempre respeitando espaçamentos, né? Seja de bordas, enfim, ó, já ficou uma coisa interessante, legal. Vamos clicar nele novamente. Então, tamanho e estilo já está interessante. Aqui a gente precisa só habilitar a nossa fronteira visual com cantos arredondados em 10, como nós fizemos no cartão. Você deve estar vendo bem aqui em cima de mim. Ó, quando eu dou um clique fora, a gente já vê que melhorou isso aqui, tá? Clico novamente nesse meu visual. A gente precisa começar a ver o que realmente faz sentido, o que está interessante. Ó, o meu título, se eu quiser centralizar, eu vou centralizar esse meu título. Então nós temos o faturamento total por categoria produto. Legal, às vezes eu não quero mexer, tá interessante. Nesse aqui, vamos ver quando a gente colocou 15, ó, nesse aqui está 14. Então vamos dar uma aumentada, vamos deixar no tamanho de 15. Perfeito? O que mais nós temos aqui? Ó? Nós temos o eixo Y. Quem que é o eixo Y? No caso, meu eixo Y são a minha categoria de produtos, onde nós temos exatamente aqui. Se eu vier aqui em editar,
Talvez, Victor, quero colocar isso aqui em negrito, alguma coisa, não sei, quero mexer, ó, quero colocar em negrito. Perfeito, dei um destaque a mais. Eu quero tirar esse meu título aqui, ó, falando categoria produto. Eu acho que não tem necessidade. Eu posso tirar esse meu título, o gráfico vai dar uma expandida, tá? Então, se eu quisesse aumentar o tamanho, mexer na fonte, poderia fazer isso aqui, mas eu acho que não vem ao caso. Está na cor, essa cor meio marrom, se eu quiser colocar na cor preta, ó, posso colocar na cor preta. Legal? Eixo X, né? Esse nosso eixo aqui com o faturamento que eu estou mostrando agora. Pode pegar os nossos valores, vamos colocar na cor preta, se eu quiser colocar talvez em negrito, tá? Vou tirar esse meu título, que também não vai me interessar, já ficou uma coisa interessante. Quando eu dou um clique fora, ó, pouquíssimos cliques, nós já deixamos esse nosso gráfico visual mais bonito. O que o Victor colocaria aqui também, vamos descer um pouquinho mais, está bem aqui embaixo, é o rótulo de dados. Eu adicionaria o rótulo de dados marcando exatamente aqui, né, o faturamento de cada um da categoria dos produtos que nós temos. Tá? Não preciso me preocupar em mexer em muitas coisas, já ficou algo interessante. Depois, se a gente esqueceu de alguma coisa, nada impede a gente voltar aqui e fazer as possíveis alterações. Tá? Vamos para esse nosso gráfico aqui agora esse nosso gráfico de colunas. Vou jogar um pouquinho para cima, tá pegando um alinhamento mais ou menos lá de baixo. Aqui a gente pode deixar o mais ou menos aqui. Perfeito, então esse vai ser o nosso alinhamento. E a gente vem fazendo exatamente o que nós fizemos nesse nosso outro visual, ó, tamanho e estilo. Aparentemente já mexemos, só fronteira visual, arredondamento dos cantos em 10, tá? Estamos mexendo puramente no design. Aqui já está ok. Título, se eu quiser centralizar, ó, aqui ó, centralizar, se fizer sentido, a gente pode centralizar. Como a gente centralizou o nosso outro gráfico, aqui no nosso gráfico de barras, vou centralizar também neste nosso gráfico de colunas. Perfeito? Então o título já está aqui pronto também. Vamos colocar só no tamanho 15, né? Estamos utilizando o tamanho 15. No meu eixo X, aqui ó, os valores vamos colocar na cor preta, a gente pode colocar talvez em negrito, será que vai fazer sentido? Vamos colocar em negrito, vamos tentar diminuir isso aqui, ó, talvez para o tamanho 8, tamanho 7, queria diminuir para uma forma que ficasse tudo na horizontal, mas se a gente não conseguir não tem problema, tá? Fica uma coisa legal também, se eu tivesse mais espaço, a gente conseguiria chegar a um resultado mais interessante. Descendo um pouco mais, a gente pode tirar o título do eixo X, tá? Mês a mês, a gente já sabe que é o mês, então eixo X, beleza. Vamos ver o nosso eixo Y. Os valores a gente pode colocar na cor preta também. Se eu quiser colocar em negrito, perfeito. E a gente tira o título desse meu eixo Y. Ó, já começou a ficar mais interessante esse nosso gráfico. Perfeito? Vamos ver se tem alguma coisa que faltou. Aqui a gente está usando esse azul no fundo, né? Porque a gente usa esse azul também nas barras e colunas. Vamos vir aqui, abrir a colunas e vamos colocar esse mesmo azul, tá? Já fica uma coisa mais bonita. E como nós fizemos nesse nosso gráfico, eu posso colocar aqui o meu rótulo de dados, ó, mostrando essas informações em cada uma das minhas colunas. Lembrando, aqui nós estamos trabalhando com valores um pouquinho altos, na casa dos milhões. Se você tiver com valores mais baixos, você pode pegar o seu rótulo de dados aqui e fazer configurações que você deixe a unidade que você quer ou que você deixe sem nenhuma unidade também. É aqui na parte do rótulo de dados que você faz isso, tá? Aqui na parte dos valores. Perfeito? Aqui só vamos clicar novamente nesse nosso gráfico de barras. Eu vou clicar aqui em barras e a gente mudou para o azul escuro. Eu vou mudar também para o nosso azul escuro. Ó, exatamente isso que está acontecendo. E vamos fazer aqui as últimas alterações neste nosso gráfico de rosca para a gente chegar no resultado final do nosso dashboard. Eu já estou ajustando as extremidades, ok? Se você estiver praticando junto comigo, legal, você deve estar em algo próximo também. Ó, só que a gente já vê uma outra cara do que a gente tem, né? Por isso que eu falei, tem a parte 1 e 2 da aula, a parte dos dados e a parte do design. Uma complementa totalmente a outra, tá? Vamos clicar nesse nosso visual aqui, ó, título. Então o título aqui nós vamos deixar no tamanho 15. E vamos centralizar como nós fizemos nos outros. Perfeito? Tamanho e estilo, acho que só vai faltar a fronteira visual. Fronteira visual, a gente coloca o arredondamento em 10 para ficar uma coisa mais bonita. A gente não vai mexer no fundo, vamos deixar essa cor branca mesmo, acho que fica interessante. Ó, só vamos trazer um pouquinho para cima aqui, ó, para estar de acordo com os outros alinhamentos. Ó, mais ou menos aqui. É um ajuste um pouquinho mais fino, tá? Vou dar um passinho para baixo aqui. Alinhamento de baixo. Legal, acho que já ficou interessante. Vamos clicar novamente aqui. Vamos ver o que mais nós podemos mexer. Aqui ó, tem a legenda dos produtos.
Se eu tirar a legenda vai sumir, mas eu acho interessante ter a legenda dos produtos nessa nossa situação para deixar uma coisa mais completa. O que eu, Victor, mexeria apenas nesse nosso gráfico aqui que nós temos. Repare que nós temos aqui as fatias, ó, e as fatias apresentam várias cores. Eu mudaria algumas cores que não estão no tom de azul, tá? Por exemplo, esse vermelho aqui, eu vou colocar um outro, vamos ver se eu pego um outro tom de azul parecido. Essa cor que não está no tom de azul, ó, posso pegar um outro azul e a gente vai deixando numa identidade visual um pouquinho mais interessante esse nosso dashboard. Eu posso pegar tudo nessa fileira desse azul aqui, tá? Ou desse azul aqui também, ó, bem interessante também. Tá legal? Então a gente vem fazendo os ajustes finos, ó, ficou um amarelo aqui, esse aqui a gente pode mudar, por exemplo, para esse azul um pouquinho mais claro. Ó, esse aqui ficou meio que um verde água, então eu mudaria também. Colocaria uma outra tonalidade de azul. Ó, dessa maneira a gente consegue ter uma identidade visual muito interessante nesse nosso dashboard. Ó, agora a gente dá um clique fora, dá uma conferida, vê se não ficou faltando nada, né? Vê se o nosso dashboard realmente ficou bonito, alguma coisa do tipo, né? Temos aqui os nossos dados, enfim, o formato, ó, tudo aqui na direita a gente consegue controlar também, mas o que importa é este nosso dashboard. Ó, temos todas as informações e repare que os gráficos eles conversam entre si. Agora a gente começa a poder aplicar os filtros e fazer as nossas análises. Por exemplo, eu quero saber como está indo aqui apenas os móveis. Eu posso clicar aqui em móveis, vai filtrar o meu faturamento por mês, vai filtrar o meu faturamento aqui por produto, no caso, vai mostrar o que me corresponde, vai mostrar o faturamento total dos móveis que eu tenho e a quantidade vendida. Eu quero os eletrodomésticos, clico em eletrodomésticos, todos os gráficos conversam em si, todos os gráficos eles vão mudando. Eu quero, por exemplo, janeiro, eu posso clicar aqui em janeiro e os outros gráficos vão ser filtrados. Dessa maneira você tem muito mais clareza no que você vai fazer, tá? Aqui eu posso dar um clique também. Perfeito, então a gente tem um dashboard muito interessante aqui mostrando os principais dados que nós importamos aqui no começo da nossa aula. É claro que toda essa parte de design, deixar mais bonito, coloração, fundo, bordas e tudo é algo opcional, mas tentamos chegar num resultado muito interessante aqui nesta nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, né, tenha conseguido praticar um pouquinho. Esse é o intuito aqui desse nosso vídeo aqui justamente no YouTube. E não deixe de conferir também, na descrição do vídeo aqui vai ter um link do nosso curso completo de Power BI, vai desde o básico até o avançado, tem aulas passo a passo, desde a importação de dados, tratamento de dados, criação de diferentes tipos de dashboards. Você vai aprender tudo o que tem de mais importante no Power BI, uma das ferramentas que mais cresce no mercado de trabalho. Assim como a gente tem o Excel, o Word, o PowerPoint, né, o pacote Office fundamental em um currículo, o Power BI também já está sendo fundamental. Então, se você ainda não utiliza essa ferramenta, clica aqui no link da descrição, entra para a nossa turma de Power BI, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, vai colocar Power BI no seu currículo, vai estar muito mais competitivo e preparado, muito mais preparada para o mercado de trabalho. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!